por dar as boas-vindas aos ilustres colegas em nome do Conselho Regional de Lisboa a mais uma formação organizada pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, desta feita sobre cibersegurança, em português não é? Cibersegurança para advogados, que será ministrada pelo nosso ilustre colega Dr. Luís Nuno Perdigão, advogado aqui da nossa casa, a quem passo a palavra, até para que estou muito curiosa com as boas práticas que nós devemos ter no exercício da nossa profissão, visto ser um tema tão importante. Muito obrigada. Vou passar então a palavra ao Dr. Luís Nuno Perdigão. Muito obrigado. Agradeço ao Conselho Regional de Lisboa que acolheu de braços abertos esta iniciativa de virmos aqui falar de cibersegurança para advogados, ou seja, um advogado a explicar a outros advogados. Portanto, não sou obviamente um perito em cibersegurança, tentei reunir informação relevante e explicada de uma maneira perceptível para não peritos em cibersegurança, de modo que todos os que despenderam do vosso tempo tão valioso para tantos outros assuntos, provavelmente mais agradáveis e menos maçudos, e que mesmo assim se vieram cá ao Conselho Regional de Lisboa estar presentes para falarmos sobre cibersegurança, agradeço muito a vossa presença. E portanto também, sem mais delongas, vamos começar pelos trabalhos. Cibersegurança, conceito e importância. A propósito do conceito de cibersegurança, existem algumas, ou não são só os juristas que são, e os advogados que são conceptualistas, também há várias conceptualizações. Quando dei o glossário da era digital para advogados, que vou propor ao Conselho Regional de Lisboa fazer a segunda edição, porque entretanto as coisas já evoluíram, a propósito do conceito de inteligência artificial, não há um conceito unívoco e portanto o conceito de cibersegurança também não é exatamente unívoco, mas na minha pesquisa basicamente baseei-me no que consta deste site que aqui está. Este PDF tem as hiperligações que estão ativas, portanto depois conseguem aceder isto tudo novamente no conforto do lar ou do escritório, podem depois perfeitamente aceder a estes materiais. Vamos falar um pouco do conceito e importância da cibersegurança. Podemos definir a cibersegurança essencialmente como um conjunto de tecnologias, práticas e políticas que previnem e mitigam ataques cibernéticos, ataques informáticos, ataques digitais. Com que o objetivo? O de proteger sistemas informáticos, aplicações, dados e ativos contra ameaças cibernéticas. Observem que no conceito de cibersegurança estão não só tecnologias, mas práticas e políticas. Isto porquê? Porque um dos conceitos que é muito utilizado em cibersegurança é o conceito de engenharia social. Este conceito de engenharia social é um conceito que foi, digamos que apropriado, isto de acordo com os estudos que eu fiz em cibersegurança, foi apropriado pelos técnicos ou estudiosos, digamos, da cibersegurança, no sentido que não é o habitual, que nós nas ciências sociais estamos habituados a ouvir, e a engenharia social é o conjunto de ataques que se manipula os utilizadores de sistemas informáticos, por exemplo, clicarem em links ou a serem enganados por diversas formas e a praticarem atos que levam depois à prática de ciberataques. Portanto, a cibersegurança não é só a tecnologia, mas é um conjunto de práticas, é um conjunto de comportamentos que, como vamos ver aqui e nas boas práticas, temos que começar todos a capacitar-nos, que temos que começar a ter se calhar o termo não é o mais feliz, higiene digital, mas pelo menos uma prática de cibersegurança ao nível individual. Hoje em dia, no nível da cibersegurança, diz que há dois tipos de pessoas e entidades relativamente à cibersegurança: as que já sofreram um ataque e as que vão sofrer um ataque. Hoje em dia já não há grande distinção entre quem é que é público-alvo da cibersegurança. Já está a cair por terra o mito de que os alvos da cibersegurança são grandes empresas, continuam a ser obviamente grandes instituições e Estados, mas hoje em dia todos nós já somos alvos potenciais de ciberataques, até porque estamos cada vez mais conectados e dependentes das tecnologias. Portanto, temos que perceber que a cibersegurança já é uma preocupação de todos nós
destes cidadãos que é o que nos move a estar cá, profissionais cada vez mais conectados. E no caso dos advogados, temos um dever acrescido de cuidado com práticas de cibersegurança, porque nós temos dados confidenciais, temos muitas vezes aquilo que se chamam dados sensíveis dos nossos clientes e, portanto, acreditem que temos um dever acrescido de proteger esses dados. Sou pena depois incorrermos em, enfim, problemas de responsabilidade civil ou por causa de não termos tomado algumas precauções de cibersegurança. Portanto, é mais um fator com que temos de nos preocupar. Já nos preocupamos com tantas coisas e o seguro de responsabilidade civil provavelmente não cobre este género de incidentes, portanto tenho boas e más notícias. A boa notícia é que são uma má notícia, a má notícia é que temos que levar a cibersegurança muito a sério e ela implica um investimento em autoformação, em formação, em consciencialização, em boas práticas e um investimento provavelmente em tecnologias e em equipamentos. Esta era a má notícia, bem gorda, mas é o que há. Importância da cibersegurança. Podem ter uma ideia de que, de acordo com esta fonte citada, que, portanto, esta fonte da IBM, o custo do crime cibernético ao nível mundial atingiu qualquer coisa com 10,5 bilhões de dólares. E quando digo os bilhões, são os bilhões europeus. Ou seja, no site, visto que estava em português do Brasil e eles utilizam a escala, nós usamos a escala longa, estava lá 10,5T, 10,5 trilhões, ou seja, 10,5 bilhões. Ou seja, acima dos 1.000 milhões, que são os bilhões americanos e os bilhões brasileiros. Pronto, não fui eu que fiz estas touradas matemáticas, mas é o que há. Portanto, está aqui os 10,5B é a adaptação do 10,5T, 10,5 trillion, 10,5 trilhões dos brasileiros. Portanto, como veem, estima-se que o crime cibernético tenha custos sociais, custos para a empresa, custos para a economia, na ordem superior a 10 bilhões de dólares. E que, entretanto, só para ter uma ideia, o crescimento da procura de profissionais, analistas de segurança, de informação, ou seja, de cibersegurança, vai crescer, estima-se que 32%. Também tem aqui o exemplo, depois vem dos investimentos que estão a ser feitos constantemente em cibersegurança por parte das empresas e até dos Estados-nação ou outras organizações. Portanto, porque é que isto está aqui? Para verem que a cibersegurança é uma prioridade governamental, uma prioridade empresarial. Podem ver aqui no vértice da pirâmide, neste gráfico, cibersegurança é uma componente essencial da gestão de riscos. Num pequeno workshop que fiz de cibersegurança, um dos peritos que lá estava dizia que, sendo na sua qualidade de consultor de cibersegurança, passava a vida a cascar nos decisores das empresas que não tinham nunca um orçamento, um budget decente para cibersegurança. E ele dizia, as empresas, e aqui agora utilizo a palavra empresa no sentido geral, pronto, vá lá económico, não investem em cibersegurança e depois não se apercebem quando têm um incidente grave de cibersegurança, têm custos seguramente maiores e até danos reputacionais e superiores seguramente ao que será o investimento na cibersegurança. No caso específico da advocacia, virá à nossa mente todas as consequências avassaladoras do caso Rui Pinto, que teve, como sabem, consequências no mundo, ainda está a ter, da advocacia. Impacto dos ataques cibernéticos: roubo de identidade, extorsão, interrupção de negócios e perda de dados. Ou seja, porque é que isto é mau? Primeiro, acesso não autorizado a informações pessoais sensíveis é mau. Extorsão, ameaças de divulgação de dados confidenciais para obter pagamentos. Além desta extorsão empresarial, tem-se assistido também, ultimamente, ao aumento de uma forma de ciberataque e também de cibercrime, que é o sextortion, portanto, a extorsão sexual
praticadas especialmente em alvos de pessoas com algum relevo social e que são vítimas do sextortion. Interrupção de negócios, portanto, os ciberataques paralisam temporária ou até permanentemente as operações empresariais, o que gera prejuízos enormes. Perda de dados, que pode levar a prejuízos muito críticos para os negócios e para as empresas. Portanto, os impactos dos ataques cibernéticos são graves. Hoje em dia, como sabem, nós vivemos numa economia digital, os dados têm valor, os dados geram valor. Como se falou aqui neste mesmo local e nesta mesma mesa, outros oradores, vivemos na economia de dados. Os dados são o ouro negro, são os diamantes do século XXI e vão ser cada vez mais. Portanto, a disrupção de dados, o roubo de dados, o uso não autorizado e a destruição de dados tem custos tremendos e provoca até danos reputacionais às pessoas, empresas e instituições. Podem ver aqui que o custo médio de violações de dados por incidente foi de 4,88 milhões de dólares, isto nos Estados Unidos, com aumento de 10% em 2024, com aumento de 10% em relação ao que aconteceu em 2023. Portanto, este aumento, se o trend se mantiver, estes custos vão aumentar e galopar cada vez mais. Que desafios é que coloca a cibersegurança? Primeiro, evolução constante. O cenário de tecnologias de informação e as ameaças evoluem rapidamente devido à disseminação das novas tecnologias e ao uso cada vez mais propagado das novas tecnologias. Nós já ouvimos falar e vamos falar aqui, se calhar vamos falar de phishing e smishing, mas também já temos o quishing, que é a geração de códigos QR Codes, Quick Response Codes, que direcionam a vítima para o pagamento, não para aquilo que queria fazer ou perante o agente que queria pagar, mas para o outro, com roubos, ou se quiserem furtos financeiros digitais pela falsificação de QR Codes, que era uma coisa que se calhar que foi identificado pela primeira vez, salvo erro, em 2011, antes disso não havia phishing. Depois, novas tecnologias, computação em nuvem, cloud computing e IoT, Internet of Things, apresentam novos riscos de segurança. Ou seja, o facto de nós termos muita da nossa infraestrutura computacional ou informacional já não nas nossas máquinas, nos equipamentos que temos aqui, mas transferidas para serviços de computação em nuvem ou armazenamento em nuvem, como por exemplo Google Drive, iCloud no caso da Apple, OneDrive no caso da Microsoft e tantas outras soluções, colocam problemas de cibersegurança porque esses dados já não estão no nosso controle, físico ou digital, já não andam comigo, estão alojados em máquinas e eu tenho que proteger o acesso a esses dados, especialmente, volto a dizer, na nossa profissão, por motivos, obviamente, deontológicos, de segredo profissional, como é evidente. A Internet of Things, isto é o que é a IoT? A IoT é o facto de haver hoje em dia muitos dispositivos que se ligam à internet para fazer o uso de diversas potencialidades. Hoje em dia, como sabem, compra-se uma mera máquina de lavar roupa e ela pode-se ligar à internet. Os televisores estão muitas vezes ligados à internet. Isto já trouxe problemas de cibersegurança, violação de dados pessoais, como por exemplo um caso que aconteceu, não sei se sabem, mas com a Samsung, que os televisores deles que tinham, por acaso o meu não tem, o meu também não é Samsung, mas o meu TV nem sequer tem, embora sendo de outra marca, que tinham uma webcam lá instalada. Essas câmaras esses sistemas foram hackeados e, portanto, pessoas acediam às imagens das pessoas no celular, às vezes até, enfim, em atos íntimos ou outros, e se as pessoas não sabiam. Porquê? Porque esse televisor estava, obviamente, ligado à internet das coisas, ou se quiserem, internet nas coisas, e isso cria problemas de cibersegurança. Por outro lado, agentes maliciosos dizem que injetam vírus à partida nesses dispositivos e que até simples aspiradores que estão supostamente apenas como o cãozinho doméstico para andar à solta, mas aí é para limpar em vez de sujar nos nossos apartamentos, estão ligados com software oculto a determinados agentes e apresentam também ameaças de cibersegurança.
O trabalho remoto também, agora, como sabem, o trabalho remoto está em queda, ou passou de moda, ou já não sei porquê, mas as empresas, muitas delas, estão a chamar os trabalhadores de volta ao escritório, mas quando tivemos o auge do trabalho remoto, nomeadamente na altura da pandemia, e pelo menos até que haja a próxima, o aumento de conexões e o trabalho à distância criava ainda mais vulnerabilidades constantes, porque poderia suceder que as aplicações de trabalho remoto não estivessem devidamente protegidas, ou então as máquinas dos nossos colaboradores podiam não estar devidamente protegidas. Isto é um molho de brócolis sem fim. E depois a IA generativa. A IA generativa anda a ser usada para fazer phishing, ou seja, aquelas mensagens de e-mail, desculpem a expressão, muito fatelas, que nós recebíamos num português muito macarrónico, que via-se logo que era para nos aldrabar, que era para ser phishing, ou seja, mensagem fraudulenta. Hoje em dia, com a IA generativa, têm já um grau de expressão linguística cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado, até parece que nos conhecem, e portanto a IA generativa também coloca problemas de cibersegurança, porque está a ser utilizada como criação de mensagens de phishing e smishing. Já estão deprimidos? Lá onde chegar. Depois os tipos de cibersegurança, basicamente segurança de redes, segurança na nuvem, segurança móvel e segurança de aplicações. A primeira protege contra acesso não autorizado a redes. Esta é muito importante porque hoje em dia toda a gente usa redes sem fio por todo o lado, inclusivamente em casa, pronto, e nos escritórios. A rede mais segura é a rede que é cabelada, mas praticamente já ninguém faz isso, mas é a melhor rede. Segurança na nuvem, protege serviços e ativos baseados na nuvem, também já falei disso há pouco. Segurança móvel, proteger dispositivos móveis e dados armazenados neles, também existem boas práticas de segurança quanto aos nossos bem-amados ou não telemóveis, já falaremos disso. E a segurança de aplicações, proteger as nossas aplicações, o acesso não autorizado às aplicações e aos dados relacionados com elas. Depois, quanto aos domínios de cibersegurança, o que é que nós temos de nos preocupar? Com as infraestruturas críticas, ou seja, sistemas essenciais para a segurança nacional e economia. Os novos regulamentos europeus em matéria de cibersegurança que vão entrar em vigor já definem como infraestruturas críticas não só o abastecimento de energia elétrica, a água e esses serviços públicos essenciais, mas também as agências governamentais. E estamos a falar se não estou em erro, da NIS 2, da diretiva ou do regulamento, agora não me recordo, NIS 2, que vai entrar em vigor ou que já foi transposto, nomeadamente para o ordenamento jurídico nacional. E de acordo com a formação que eu tive, portanto, que eu recebi em cibersegurança, a grande maioria, se não toda, a administração pública portuguesa não está sequer preparada, ela própria, para as exigências de cibersegurança que a NIS 2 vai e já está a introduzir ou vai introduzir à própria administração pública portuguesa, desde tribunais a conservatórias, a municípios. Isso não é administração pública do Estado, como sabem, é outra figura, mas aplica-se e, portanto, vejam só os problemas e as exigências que aí vêm. Segurança de dados, formação. É aqui que eu gostava de dar um pouco também de uma visão. Temos que nos formar ou autoformar em cibersegurança. Como adotando boas práticas, como em concreto mais à frente falaremos. Outro componente muito importante da cibersegurança, que é aquele que ninguém quer passar por ele, é o que está ali à extrema-direita, é a recuperação de desastres. Quando existe um desastre de cibersegurança, temos que ter já previamente estabelecido um plano de recuperação desse desastre, a recuperação dos dados, colocar os sistemas a funcionar novamente, recuperar os nossos dados, voltar a prestar os nossos serviços, especialmente os que dependem do digital, para não sofrermos danos no nosso negócio e minimizar os eventuais danos reputacionais que possam surgir. Ufa, vou beber aqui um bocadinho de cachaça. Entretanto, não, é água, pronto. Entretanto, também nesta primeira injeção sobre cibersegurança, gostaria de falar aqui, isto basicamente remete para aquele website da IBM, mitos perigosos sobre a cibersegurança. Pronto, que são, tenho aqui 4. Primeiro,
Origem externa. Nós temos um pouco a ideia de que mas a cibersegurança vem sempre de fora, é um vírus que entra no computador, é um troiano, aquelas coisas todas com os nomes estranhíssimos que vamos falar mais à frente. Mas não é assim. Muitas violações são perpetradas de propósito ou, as mais das vezes, sem querer, por utilizadores internos, leia-se, da própria organização. E a organização pode ser só eu, ou seja, eu próprio, inadvertidamente, por engenharia social, por distração, por estupidez, não há outra forma de dizer, eu próprio contribuí para a falha de cibersegurança. Portanto, há muito isso. Vou-vos dar um exemplo que li num livro sobre cibersegurança, em que foi atacado, penso que até foi do Pentágono, qualquer coisa dos Estados Unidos, como os agentes maliciosos pegaram em pendrives, rodearam as instalações e fizeram apenas isto, atiraram os pendrives para dentro das instalações, para o lado lá da cerca. Pronto, e deixaram-nas lá, plantaram lá pendrives, até que alguém ia a passear, viu uma pendrive, olha que gira, apanhou, foi ligar ao computador para ver o que é que lá estava, boink, infectou as máquinas. Não me recordo se foi no Pentágono, se foi numa embaixada, já não me recordo exatamente, mas isso aconteceu nos Estados Unidos. Eles plantaram a ameaça e a ameaça só ocorreu por causa de uma origem interna, não foi externa. Porque depois houve uma pessoa que viu lá a pendrive, pegou, foi ao computador do próprio serviço, da própria organização e ligou a pendrive. Foi o suficiente para fazer disparar o ciberataque e para imediatamente o vírus entrar, ou o worm, entrar indetectado, e depois descobriram que andaram a ser vigiados e hackeados durante meses a fio, até que se descobriu a ameaça. E descobriu-se depois que o mecanismo de penetração foi esse. É uma fonte externa, mas que só teve sucesso por causa de um ato interno. Hoje em dia também existem verdadeiras, parece ficção científica, mas não é, e podem ir à procura, isto vende-se, podem procurar isto vende-se, que são pequenas bombas eletromagnéticas em USB. Compram uma coisa que é uma caneta USB igual à que o Sr. Frazão trouxe há bocadinho, instalam isso no vosso computador, e assim, no momento em que instalam, frita o computador todo. Dá cabo do CPU, dá cabo da memória, dá cabo do disco rígido, dá cabo de tudo, e o vosso computador vai para o lixo imediatamente. São verdadeiras bombas através do USB. Aquilo manda uma descarga eletromagnética ou elétrica, ou as duas, extremamente potente, e o computador, mesmo que seja um tijolo, um grandalhão, morreu. Portanto, estão a ver o que é que dá ver uma pendrive na rua ou no jardim, chegar na casa, deixa cá ver o que é, vão-se arrepender. Depois, os riscos conhecidos. Estes riscos estão em constante alteração. Aquilo que é um risco conhecido, amanhã é um risco desconhecido. Aquilo que hoje em dia é uma conduta que não tem risco, amanhã é uma conduta em termos de risco de cibersegurança. Vetores contidos, novos vetores de ataque surgem constantemente. É parecido com o anterior. Agora temos os ataques pela IA generativa. Diz-se que, ou se, é talvez mais o quando e não o se, a computação quântica baseada em computadores quânticos vier a acontecer, todos os mecanismos de cifra, eu digo sempre cifrar e decifrar dados, nunca digo criptar e desencriptar, porque acho que até custa a dizer, portanto é cifragem e decifragem de dados. O que está neste momento descrito em termos de tecnologia ou de, se quisermos, literatura, é quando os computadores quânticos entrarem verdadeiramente em funcionamento, eles em segundos, ou nem isso, em milésimos de segundo, eventualmente, vão destruir todos os algoritmos de cifra que existem. Todas aquelas compras seguras que nós vemos quando vamos, por hipótese, passa publicidade, ao Amazon comprar, temos lá aquele cadeadozinho, depois apontamos para o cadeado, é uma ligação segura, está protegida com o algoritmo X, 256 bit, aquilo tudo, RSA, eles repararam nisso, que é as siglas das pessoas que criaram esse algoritmo. Isso para um computador tradicional é seguro. Para um computador quântico não vale nada, é o mesmo que ter uma porta completamente escancarada e lá dentro barras de ouro a brilhar e um neon a dizer está aqui ouro, está aqui ouro, está aqui ouro. Portanto, o problema da computação quântica causa neste momento perplexidade relativamente à cibersegurança. E depois, segurança setorial. São alguns setores que enfrentam riscos de cibersegurança? Não são alguns, são todos. Todas as prestações de serviços enfrentam riscos de cibersegurança.
Outra coisa. Mas eu tenho uma senha forte. Não são suficientes. As senhas podem ser extraídas por engenharia social, portanto, convencendo a pessoa a entregar a senha de uma outra forma mais ou menos subtil, dependendo se o alvo é mais ou menos crédulo, ou através de malware, que é software que é injetado e que depois vai lá, monitora a atividade da pessoa e extrai as senhas. E aí temos que fazer uma autenticação multifator, outras camadas de segurança, como veremos nas boas práticas. Pequenas empresas são alvos. 41% dos ataques em 2023 nos Estados Unidos foram de pequenas empresas que sofreram precisamente estes ataques cibernéticos. Portanto, se acharem que o vosso escritório de advocacia ou a vossa sociedade de advocacia é uma pequena empresa, já são alvos mais do que potenciais. Depois, o que é que podem fazer para além das boas práticas? Tem aqui uma sugestão, a gestão de acesso e identidade, ou seja, Identity, Access and Management. Devem definir papéis, ou seja, cada utilizador deve ter um papel específico dentro da organização, deve ter privilégios tão mais alargados consoante a necessidade de acesso e manipulação da informação. Devem exigir acesso multifator aos vossos sistemas, aos colaboradores e a vós próprios. E devem estar sempre a monitorar continuamente ameaças em tempo real. Mais adiante, noutro ponto, falaremos disso. Depois têm que ter planeamento de recuperação de desastres, têm que ter uma estratégia e até a simulação de uma recuperação de desastres, têm que ter esse cenário definido, esse cenário planeado com os vossos consultores de cibersegurança ou desenvolver vós esse cenário. O backup remoto, devem ter pelo menos 2 backups em locais diferentes. Por exemplo, eu tenho o backup dos dados no mesmo sítio onde tenho o computador. Se houver uma inundação nesse sítio, perco o computador e perco o backup. Não faz sentido, pois não? É um dos no-nos da cibersegurança. Então onde é que tem o backup? E ao lado do computador. Não funciona, certo? Especialmente quando estou a pensar em desastres nacionais, em desastres naturais, ou então em roubo do próprio equipamento, porque roubam o computador e roubam o backup. Não funciona. Cá está, devem fazer testes regulares para verificar a eficiência do vosso plano de recuperação de desastres e devem tê-lo feito de maneira que possam rapidamente recuperar de um desastre de cibersegurança, rapidamente recuperar a vossa informação, os vossos e-mails, todos os vossos dados, todos os requerimentos que tinham guardados nos vossos computadores, os dados dos clientes, tudo e por aí fora, devem ter um plano, uma espécie de plano de contingência, uma espécie de proteção civil, uma proteção digital, percebem, para recuperar os vossos dados o mais depressa possível. Depois vem aqui o vetor da cibersegurança e termino com este. O cibersegurança é um dever de qualquer organização. A organização posso ser eu admitindo que pratica a advocacia em prática individual, é o pequeno escritório, é o médio escritório, é o grande escritório, é a pequena, a média, a grande empresa, é toda a gente. Todos nós temos um dever de cultivar e praticar a cibersegurança. Parece um exagero, mas não é. Era o que eu achava até começar a estudar os temas da cibersegurança e fazer 2 ou 3 formações de cibersegurança. Foi um verdadeiro, como diz o povo, abre a pestana. Agora só um segundo. Tenho que ver aqui uma coisa que eu não... Agora temos uma coisa fascinante que ainda nos vai animar mais, que são os tipos de ataques cibernéticos. Há mais ataques dos que vêm aqui neste catálogo, que já não é propriamente pequeno, mas estes são os ciberataques que eu gostava ou ataques cibernéticos que eu gostava de compartilhar convosco. Primeiro, carding e skimming. Carding e skimming são as fraudes com cartões de débito e cartões de crédito. Ok? Carding, uso fraudulento de dados de cartões de crédito roubados, por exemplo, por skimming para compras online, ou seja, usam os nossos dados dos cartões de débito ou de crédito para fazer compras não autorizadas e, portanto, roubando-nos fundos para aquisições que não são as nossas.
Skimming. O skimming são dispositivos instalados em caixas eletrónicos para capturar dados de cartões magnéticos. De vez em quando sabemos que a Polícia Judiciária faz operações que desmantelam as máquinas de skimming que são colocadas, por exemplo, em máquinas multibanco, em que nós pensamos que estamos a aceder apenas e só ao multibanco, mas na realidade estamos a aceder a um dispositivo que está colocado por cima fisicamente do acesso ao leitor da banda magnética do multibanco, e na realidade os nossos dados estão a ser roubados, ou seja, o que está escrito na banda magnética dos nossos cartões de débito e de crédito está a ser lido e depois vai ser interceptado. O mesmo em alguns estabelecimentos comerciais. Isto era muito típico nas bombas de gasolina, em que havia redes mafiosas em que os funcionários passavam faziam skimming, passavam o cartão num dispositivo e depois é que passavam no dispositivo de aquisição do cliente. Portanto, a pessoa não sabia que os seus dados tinham sido duplicados e depois a pessoa que era coagente do crime, coautor do crime, recebia uma compensação económica pelo número de dados de cartões que roubava. Doxing. Doxing vem de documents. Doxing. Exposição de dados pessoais, divulgação não autorizada de informações pessoais de alguém na internet. Pode levar a assédio, chantagem e danos à reputação da vítima. O doxing, o que é? O doxing é andar a espiolhar as redes sociais para descobrir dados sobre as pessoas e ainda aceder a dados, informações pessoais, passo o pleonasmo, das pessoas. Por exemplo, hackear a caixa de correio de alguém para depois andar a divulgar certos elementos dessa pessoa, como aconteceu há uns anos com uma candidata republicana, salvo erro, pelo estado do Alasca, que viu a sua caixa de correio do Yahoo, que passava a vida a ser alvo de ataques informáticos, e que foi hackeada, e andaram em plena campanha eleitoral a fazer a revelação de e-mails e de alegadas maroscas que ela tinha feito a senhora candidata, ou no anterior mandato ou enquanto membro do partido, se não me engano, republicano. E por outro lado, os agentes maliciosos vasculham as redes sociais à procura de dados que sejam públicos, de perfis que sejam públicos e de publicações, à procura de saber onde é que nós moramos, onde é que os nossos filhos andam, em que escolas, porque cometemos o disparate de pôr fotografias dos menores e depois as fotografias têm fardas de escolas que ou têm um bordado que se identifica ou têm um tipo de farda específica que é identificável, como por exemplo ali perto da minha casa na Amechoeira, a Academia de Música de Santa Cecília e por aí fora, e tantos outros uniformes. E portanto, através de espiolhar as redes sociais e os perfis das pessoas, é possível extrair uma quantidade obscena de informação. Por isso é preciso ter cuidado com aquilo que se coloca nas redes sociais. Outra maneira também, mas um bocadinho diferente, é vasculhar o lixo das pessoas para irem buscar, por exemplo, encomendas que as pessoas tinham recebido, e vão lá ver as etiquetas com os nomes, os números de telefone, às vezes o número de contribuinte, e vasculha-se o risco, mas isso não é o lixo, para depois com esses dados se fazer ciberataques e roubos de identidade. Vale tudo. Phishing com PH, mas é o phishing como de andar à pesca, certo? Um phishing, basicamente, a pessoa recebe um e-mail, uma mensagem aparentemente legítima, de uma fonte que ele reputa de confiável, mas é induzido em erro. Clica em links maliciosos ou fornece dados sensíveis e depois a pessoa é roubada. Clica num link e vai redirecionada para o banco, e depois dá os códigos todos, dá as matrizes de acesso, dá aquele código de acesso, dá tudo, vai a certo tipo de serviços e revela a sua password e o código de desbloqueio da password, e depois com essa password os cibercriminosos pensam uma coisa que é uma má prática, que é: esta pessoa tem a mesma password para 50 sites ou 50 serviços, e depois vão tentar entrar com a mesma password em 50 sites ou serviços e conseguem, e depois eles põem a vida da pessoa ou sujeitam a uma série de danos financeiros.
Portanto, o que é que eles fazem? Acesso a contas bancárias, cartões de crédito, identidades. Posso-vos dizer que na Índia existem verdadeiros negócios de scammers através de phishing que atacam muito cidadãos, por exemplo, norte-americanos e não só idosos, e que literalmente furtam centenas ou milhares de euros às pessoas e utilizam muito mensagens de SMS e com programas de dial-up e que mandam mensagens para números gerados ao calhas e algumas pessoas respondem a esses números. Ou seja, quando receberem no vosso, por exemplo, WhatsApp ou por SMS uma mensagem qualquer que vê nitidamente que aquilo é um phishing, certo? Ou um smishing, que é a mesma coisa por SMS, o que é que muitas vezes a gente faz? Responde, olha, vai para o... Não respondam sequer, porque ao respondermos qualquer coisa, o cibercriminoso fica a saber, espera lá, este número está ativo, porque a pessoa respondeu e fez o que eu queria, insultou-me, porque eu agora vou vender este número de telefone a outros cibercriminosos para martelar esta pessoa, e se calhar alguém vai pegar no telefone, que nem sequer está protegido por nenhuma password nem nada, e depois vai lá, olha que giro, entra para ali a clicar e eu já fiquei a saber que o número estava ativo. Portanto, os mecanismos são infinitos e a nossa proteção tem que ser quase ainda mais infinita, se assim se pode dizer. Cá está, phishing, smishing, quishing, ataques de engenharia social. Modalidades de phishing através de telefonemas fraudulentos, através de SMS e através de QR codes. Houve um caso famoso, algo recentemente na Ferrari, em que foi um tipo que recebeu uma chamada para fazer uma transferência de milhões e milhões de dólares. A pessoa fez-se passar por o Chief Financial Officer, o CFO da Ferrari, ou seja, ligou para um funcionário e disse, olha, eu sou o Guido Luciano e tens que fazer uma transferência assim assado para a conta tal. E que estava mesmo prestes a convencer a pessoa. Só que por acaso, isto podem pesquisar na internet, tentativa de acho que foi por phishing, por voice. Só que por acaso a pessoa ou foi o presidente para o CFO, fez assim uma coisa. Só que por acaso a pessoa que estava a receber a ordem para fazer a transferência conheceu o outro e tinha-lhe emprestado um livro recentemente. E por algum motivo que foi La Divina Providenza, perguntou, olha lá, então estás a gostar do livro que eu te emprestei? Pumba, foi o suficiente. Porque o cibercriminoso que estava a fazer passar pelo presidente da Ferrari ou coisa assim, ficou aos bonés, mas que livro? E então a partir daí, mas eu emprestei-te um livro, não te lembras, diz lá o nome do livro. E foi o suficiente e a tentativa de ciberataque abortou precisamente por causa disso. É uma história curiosa e que podem investigar nas redes sociais. Spear phishing é parecido com o phishing, mas é um ataque altamente personalizado. Este caso da tentativa de transferência de milhões de euros foi uma tentativa precisamente de spear phishing. Ou seja, em vez de mandar um montão de SMS, um montão de mensagens do WhatsApp, um montão de e-mails para o éter, para o ciberespaço e ver quem é que cai, eu vou fazer o target específico, neste caso, salvo erro, como vos disse, no Chief Financial Officer, o CFO, o diretor financeiro da Ferrari ou de outra empresa qualquer, para lhe sacar dinheiro. E houve casos em que houve sucesso e houve transferências tipo 10 milhões de euros para aqui, 10 milhões de euros para ali, que já dá para passar férias. Outra coisa, farming. Farming é o quê? É malware, é software malicioso que infecta um computador. E depois faz o quê? Ataca o servidor DNS. O que é um servidor DNS? Quando nós escrevemos qualquer coisa como www.oa.pt, como sabem, nós vamos parar, por acaso somos redirecionados para portal.oa.pt. Só que os computadores são máquinas digitais, só funcionam com números. E os endereços de internet, chamados endereços de IP, funcionam com números. E vamos admitir que portal.oa.pt é um número qualquer coisa como 252.144.13.21. Como nenhum humano normal diz assim, olha, já te ligaste a 252.144.13.21?
Nenhum humano funciona assim, mas os humanos sabem se ligar ao A.pt ou portal.a.pt, certo? O que é o DNS? O DNS são máquinas que transformam o acesso a www.a.pt ou portal.a.pt em acesso ao 195. Não sei o que já nem sei o número que disse, percebem? É isto que ele faz, ou seja, resolve o nome de domínio num número para aceder àquela máquina ou àquele alojamento da página, neste caso, da nossa ordem. Então o que é que acontece? Isto é software que infecta ou o nosso computador, ou infecta o próprio servidor de domínio, e depois quando eu escrevo portal.a.pt sou redirecionado para um falso website, mas depois de ter digitado efetivamente portal.a.pt, certo? E depois no site fraudulento, tipicamente coisas como Google e por aí fora, roubam dados e informações sensíveis. Por exemplo, eu digito www.meubanco.pt, em vez de ir parar o meu banco, vou parar a qualquer coisa que não é o meu banco e depois ando para lá a digitar dados. Porque esse o meu banco, onde eu fui parar, é um clone do site do meu banco, onde eu vou pôr os meus dados que me permitem aceder ao verdadeiro meu banco. De posse desses dados, que foram furtados através de farming, o que é que vai acontecer? Os cibercriminosos logo a seguir vão ao meu banco verdadeiro, entram na minha conta com os dados que eu lhes dei, respondendo a perguntas e dando dados que o próprio meubanco.pt nunca pedirá, como sabem, e como estamos sempre a ser alertados pelos bancos por mensagens de e-mail, nós não pedimos mais do que 2 posições do cartão matriz, ou isto, ou aquilo, ou outro. E depois eles, com isto, rapam-nos a conta bancária. Estou a ver pela vossa cara que estão a adorar esta sessão. IP spoofing é parecido. Olha, está ali um erro, endereços ilegítimos, mas tudo bem. É parecido também com isso e é a tal coisa. Quando eu escrevo qualquer coisa .pt, isso vai ser transformado em tudo o que eu faço através de um computador e da internet transforma-se sempre em números. São os pacotes IP. Esses pacotes têm uma determinada característica, têm tipo um endereço, têm um conteúdo, e o que é que acontece? O IP spoofing, portanto, a manipulação de pacotes IP, os pacotes são manipulados e são desviados acessos. Ou seja, em vez de ser aquele farming, é outra maneira, e aquilo que eu estou a fazer vai-me também parar a um acesso, por exemplo, para aceder a redes restritas e outros. Mais uma vez, está aqui 2 erros. Forja endereços de IP, permitindo a um computador receber dados que não lhe eram destinados. No fundo é outra forma de farming, mas é através de IP spoofing. Depois existem outros, pois podem ver aqui, são os célebres SYNFlood e DOS, que são sobrecargas de sistemas. Isto são formas de fazer disrupção de serviços. Imaginem que têm o vosso site www.euadvogados.pt e querem vós próprios aceder ao vosso site e não conseguem. Porquê? Porque o site está com uma quantidade obscena de pedidos de acesso. O que é que acontece? Tem demasiados pedidos de acesso e o site deixa de funcionar. Isto, se calhar, para um site que apenas diz o meu nome profissional, dos meus colegas, a morada do escritório, os serviços prestados, é chato, é o mínimo que se pode dizer, mas não é muito mau. Mas se me deitarem em baixo um site de e-commerce durante 3 horas com isso, se calhar já não tem graça nenhuma, percebem? Portanto, os SYNFloods e os DOS são maneiras de sobrecarregar os acessos a um site de tal maneira que faz um engarrafamento de dados, estilo ponto 25 de Abril de manhã, e depois não passa ninguém. E do lado de lá, como não entra ninguém na ponte, o prestador de serviços não faz nada. O sniffing é a espionagem de rede. Isto é o quê? Captura de pacotes de dados que transmitem numa rede, utilizando programas tais como o Wireshark. O que é que isto significa? Significa que eu vou para uma rede pública, estou a usar uma rede pública e cometo o quê? O pior pecado de cibersegurança possível e imaginário. Estou numa rede pública, por exemplo, na praça do município, e decido fazer uma transação no meu banco. É um crime, não no sentido técnico ou jurídico, mas é um crime mental. Acederem a redes públicas para fazerem transações privadas e transações privilegiadas. É suicídio digital.
Estão mesmo a pedi-las. Eu não fiz numa rede pública, mas fiz, olha, ali na loja do Rocio, passa publicidade, do Starbucks, que teve ontem um ciberataque gigante. Pois, é a mesma coisa. Não. E então o que é que se faz? Programas como o Wireshark, podem pesquisar, detecta o tráfego de rede e desvia o tráfego de rede. O que é que eu faço? O que é que ele faz? Ele examina o conteúdo dos pacotes e obtém informações sensíveis. Uma das maneiras que é muito feita é com o Mac e com programas que são instalados nos Macintosh e para cibercafés e para essas coisas, com programas extremamente simples, gratuitos e fáceis de obter na internet, e eu fico a ver o que é que as outras pessoas, tipicamente em sistemas Windows, estão a fazer e vejo as informações todas que quero dessas pessoas e o que é que os sites estão a ver, as passwords estão a trocar, aquilo é absolutamente fenomenal, ou não? O spam também é um vetor de disseminação de malware, ou seja, os atacantes utilizam e-mails de spam falsos com links ou anexos maliciosos para enfeitar os sistemas das vítimas. Já não é propriamente o phishing, porque o phishing é eu clico no link e depois com isso forneço informações e sofro danos. Aqui é andar a clicar para prémios da treta e para férias da treta e para outro género de conteúdos aparentemente interessantes e ganhou e não sei o quê, e depois afinal clico em links, aquilo e no outro, e tenho a máquina depois injetada com vírus. Contas de redes sociais também são pirateadas para espalhar mensagens de spam contendo malware. Nos tempos em que eu tinha Facebook e Instagram, tanto que já fechei essas duas redes, para mim são tóxicas, de vez em quando recebia mensagens de amigos meus com vídeos pornográficos e links para sites pornográficos. Isso eram redes, contas deles que estavam comprometidas, que eles próprios nem sequer sabiam, e eu recebia mensagens que não eram da sua autoria, porque os seus perfis de Facebook estavam comprometidos. Então, para que é que se utilizam? Vão à lista de amigos, entre aspas, é que se pode ter amigos no Facebook, mas isso é uma discussão filosófica, e depois essas pessoas recebiam spam, recebiam malware, recebiam links manhosos, recebiam vídeos que depois, ao clicar e abrir, tinha código lá malicioso e infectavam as máquinas. Isto porquê? Porque eu também, enquanto utilizador, não protegi devidamente a minha conta do Facebook. Textos persuasivos, mensagens de spam projetadas para enganar as vítimas e induzi-las a clicar em links ou abrir anexos maliciosos. Como sabem, este tipo de mensagens e as próprias mensagens de phishing induzem uma sensação de urgência digamos, na vítima. Tem que fazer já, porque senão não sei o quê. Tem que clicar já neste link, senão vem um asteroide e acaba com a vida na Terra. Tem que fazer já, senão vem aí umas inundações e pronto. E vem aí o dilúvio final e a Bíblia tinha razão, ou volta a ter. E, portanto, essas mensagens de spam são vetor de disseminação de malware. Malware, software malicioso. A ver as horas. Temos vírus, worms e troianos. Vírus infecta ficheiros e espalha-se para outros computadores quando ativado, causando danos. Ou seja, o que é típico no vírus é que eu tenho que clicar no ficheiro para ativar o vírus. Worms são programas de propagação rápida por autorreplicação e envio de cópias entre vários computadores. Troianos, software que se instala dissimuladamente para permitir acesso remoto por parte do atacante. O problema dos troianos, ou cavalos de Troia, é que instalam-se sem nós sabermos, ficam a residir ocultos no computador e depois permitem acesso remoto por parte do atacante. O que é típico do troiano é que deixa aquilo que se chama um backdoor, que é uma porta digital, uma porta de comunicação aberta, que a vítima não sabe que tem. Esse backdoor vai comunicar através da internet para a máquina do atacante, e o atacante fica a saber que a máquina X do utilizador Y em Portugal tem o troiano ativo e tem o backdoor, e aí vai espiolhar a máquina, vai ter acesso a ficheiros, vai ter acesso a tudo e mais alguma coisa, e é uma chatice. O ransomware é o quê? É um malware que sequestra dados. Basicamente, por causa do que andámos a clicar e a descarregar e que não devíamos, e por causa dos vírus e dos troianos e do Diabo 4 que andámos a deixar, muitas vezes com total inocência, atenção, não podemos ser assim também tão carrascos nós próprios, mas porque fomos alvos de um ciberataque, a nossa máquina é o quê? O ransomware faz a cifragem dos dados todos os nossos dados são cifrados, ou seja, encriptados,
e o atacante é que tem uma chave que permite decifrar o conteúdo. E então o que é que nos aparece? Aparece isto que aqui vem. Tem aqui um exemplo de uma máquina infectada com um ransomware chamado WannaCry, ok? E que diz "Your files have been encrypted". E depois diz que tem 2 dias, 23 horas, 57 minutos e 37 segundos para pagar com Bitcoin um determinado valor, certo? Tem lá em baixo, olha, tem que pagar $300 para este endereço de Bitcoin, para esta até tem as instruções. Isto é melhor do que instalar o Word. Quando instala o Word não explica tão bem. E aqui tem a vossa máquina toda comprometida, não conseguem aceder aos dados e depois, alegadamente, se pagarem esta quantia, o atacante liberta à distância os dados dos atacantes. Houve casos de ransomware muito complicados, como por exemplo nos Estados Unidos, que foi um hospital que foi vítima de um ransomware e ficaram sem cirurgias, ficaram com os sistemas, desculpem a expressão, todos empandeirados, com prejuízos gravíssimos para a saúde das pessoas, porque as máquinas estavam mal protegidas ou totalmente desprotegidas e, efetivamente, os atacantes usaram o hospital como alvo e foi um pavor. Nem um hospital escapou. Vejam o total, assim, já nem sei se se pode dizer isto, falta de ética criminosa. Depois também ninguém garante que ao pagar vão... Sim, geralmente não dá para nada. Saca o dinheiro e goodbye, Maria Ivone. Temos aqui casos de phishing famosos. Eu deixo os pormenores para abrirem aqui as hiperligações. Tem aqui e aqui. Ou foi um caso muito famoso, um caso em 2014 da Sony. A Sony Pictures Entertainment teve um hack gigante e basicamente desde as contas da PlayStation Network, dados confidenciais, filmes que não tinham sido lançados, documentos confidenciais da empresa, informações dos funcionários, tudo isso foi devassado num ciberataque. A empresa estima-se que sofreu $100 milhões em prejuízos, teve grandes danos à sua reputação. Houve filmes que eram para ser lançados, foram lançados todos nos torrents, foi tudo revelado porque estavam em ficheiros digitais. Houve filmes que inclusivamente a Sony nem chegou a lançar no mercado comercial porque pelo hack foram dados de borla para o mercado numa espécie de Robin Hood em versão mau e portanto tem aqui a matéria da BBC sobre esse caso. Tem aqui outro site, 10 ataques de phishing que abalaram o mundo, um deles é este, o da própria Sony, e tem aqui um também muito interessante, que foi um ataque a uma infraestrutura energética na Ucrânia, e que foi feita e que tem aqui também uma investigação, um artigo da Wired Magazine, que é uma revista sobre muitos temas digitais, e em que a maneira como o golpe foi feito e foi preparado foi muito curioso. Foi em 2015, foi um spear phishing, portanto um phishing planeado e detectado e dirigido a um conjunto de indivíduos muito concreto e que conseguiram aceder a 3 empresas de distribuição de energia, o que provocou quedas de energia, cortes de energia a mais de 200 mil pessoas. É um caso curioso porque, segundo o que foi noticiado pela Wired e não só, os hackers eram estrategas habilidosos e furtivos que planearam cuidadosamente o ataque ao longo de muitos meses, primeiro fazendo reconhecimento para estudar as redes e desviar as credenciais do operador e depois lançando um ataque sincronizado, bem coreografado. Aquele ataque foi uma verdadeira operação militar. Teve reconhecimento, teve reconnaissance, teve tudo, teve um planeamento e teve uma execução perfeitamente magistral que levou ao sucesso do ciberataque. Em novembro de 2024 foi noticiado, portanto ainda neste mês que está a findar, várias operadoras de telecomunicações norte-americanas foram alvos de um ataque atribuído a uma operação de ciberespionagem praticada por agentes chineses, alegadamente, embora não se saiba se nem qual informação foi comprometida. Uma delas foi o operador T-Mobile, mas houve mais, e atribui-se isso a uma ação de ciberespionagem chinesa que, obviamente, o governo chinês desmentiu com toda a frontalidade. E em Portugal tivemos um ransomware do Instituto Politécnico de Leiria o ano passado que foi mau e tem aqui a hiperligação.
As infraestruturas de informação e de comunicação do IPL foram alvo de um ciberataque de ransomware que afetou a disponibilidade da generalidade dos serviços de suporte às nossas atividades académicas e administrativas, assim como provocou algumas restrições no acesso à internet. Pergunta, mas que interesse é que tem atacar uma instituição de ensino? Não sei, mas foi atacada e foi-lhes comunicado o valor do ransomware, não pagaram. Em 7 de fevereiro de 2022, a Vodafone foi alvo de uma disrupção na rede, também devido a um ataque, como sabem, se são clientes da Vodafone, talvez se recordem, porque ainda nem vai fazer agora 3 anos esse ataque. Eu, como sou cliente de Vodafone, recordo-me disso e tenho também aqui a notícia respectiva. O que é que vos deixei aqui como prenda de recordação para vocês estarem ainda mais alegres? Tem aqui um vídeo muito engraçado, ou seja, muito elucidativo sobre ciberataques, embora em inglês. Clicam, é um vídeo do YouTube que fala sobre ciberataques, maneira de manipular as pessoas, como é que os ciberataques são feitos, como é que se faz o que é um pen testing e por aí fora e a importância disso tudo. É giro, mas está em inglês. São salvo erro 17 ou 18 minutos. Merece a pena ver. E depois temos aqui um livro que foi uma das bases do meu estudo para esta parte daqui da nossa sessão, que se chama Introdução à Cibersegurança, Lidl/FCA Editores, que é um livro muito importante para nós, até porque tem uma parte dedicada ao cibercrime e em que modo é que estes tipos de ciberataques que eu vos aqui descrevi são imputáveis a título de crime e em que tipos de crimes, em termos de tipos penais, de acordo com a legislação portuguesa. Como não temos tempo a perder, porque já não temos muito mais tempo, vamos continuar agora com... Deixem-me só tirar aqui... Perdão. Só uma menção agora, entidades de cibersegurança e proteção de dados. Atenção, estão todos com um ar aterrorizado, é verdade, porque isto é uma injeção pior do que 10 vacinas contra tudo e mais alguma coisa. Mas os colegas que estão aqui presentes vão todos receber todas estas apresentações por e-mail como prémio de bom comportamento, certo? E depois vão ver isto tudo com calma, têm os links, podem ver aqueles livros maravilhosos, aqueles vídeos maravilhosos, não tem vírus, não é scam, não dá chatice. Então, entidades de cibersegurança e proteção de dados. O Centro Nacional de Cibersegurança, já ouviram falar dele? Pronto, tem aqui... o que é que ele faz? É o coordenador operacional e autoridade nacional em matéria de cibersegurança. Fez anos há pouco tempo, fez anos este mês, de novembro. Atua junto a entidades estatais, operadores de infraestruturas críticas e prestadores de serviços digitais e é no CNCS que se faz o reporte de incidentes de cibersegurança por parte de entidades públicas e entidades privadas, onde e como tem aqui a hiperligação. O site cncs.gov.pt é um site muito importante e muito interessante. Têm lá boas práticas de cibersegurança, têm lá informações gerais sobre cibersegurança para cidadãos, para crianças, ou por outra, para pais que querem acompanhar as crianças no uso de telemóveis e, espero eu, a partir dos 13 anos, redes sociais. Já se fala que as redes sociais só vão ser permitidas, há países que querem fazer essa legislação a partir dos 16 anos, especialmente por causa do problema das adições às redes sociais e do vício nas redes sociais. Já há países que andam a estudar isso. A nível europeu não sei se é o que vai acontecer, mas no CNCS têm uma série muito importante e tudo muito bem feito por profissionais, enfim, da cibersegurança. É um excelente site de referência sobre cibersegurança e não serve só para reportar os incidentes que eu espero que nunca venham a ter. Portanto, digamos que é o portal da ordem da cibersegurança, ok? E não é para noites de insónia, é mesmo para visitarem, usem e abusem do site do Centro Nacional de Cibersegurança. Também podem fazer o que eu faço, que é segui-lo no LinkedIn. Tem publicações constantes, tem dicas constantes, tem seminários, tem workshops tipicamente gratuitos, portanto merece mesmo a pena. Comissão Nacional de Proteção de Dados, entidade administrativa independente dotada de poderes de autoridade que controla e fiscaliza o cumprimento do RGPD e da Lei de Proteção de Dados. Portanto,
é a entidade administrativa ligada à proteção de dados pessoais e é aqui que as violações de dados pessoais depois também são reportadas junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Também tem a legislação toda lá, uma série de informações extremamente úteis, quer ao público, quer a nós enquanto advogados, tal como no CNSD, também é um site de referência que recomendo que vejam quando é necessário. Outra coisa que podem ainda não ter ouvido falar é o CSIRT. O CSIRT não é uma autoridade, é um fórum de partilha e discussão entre os membros do CSIRT. Fazem parte do CSIRT diversas grandes empresas portuguesas, como, por exemplo, os que me ocorrem, a nós, e não só, acho que a EDP também lá está. Cria estatísticas nacionais sobre incidentes de segurança informática, desenvolve instrumentos para resposta rápida a incidentes de grande dimensão, promove uma cultura de cibersegurança em Portugal. Portanto, o CSIRT, volto a dizer, não é uma autoridade, é uma rede no sentido que é um fórum de partilha de conhecimentos, tem também ali a hiperligação. Agora aqui, como a internet não está famosa, não posso demonstrar, mas também depois não saímos daqui. Vejam também o que está na rede CSIRT. Atenção, não é uma autoridade nem administrativa de cibersegurança, mas é um agente importante da cibersegurança em Portugal. Depois a Interpol. A Interpol também atua na intervenção, prevenção e controle do cibercrime a nível internacional. Como sabem, a Interpol não é uma polícia, mas é uma organização, falta ali uma letra, internacional que facilita a cooperação policial mundial. Portanto, a Interpol tem os seus estatutos específicos, tem a sede em Lyon, em França, não é uma polícia em si, mas é uma organização de vários Estados aderentes que facilita a cooperação judiciária. E o site da Interpol também tem, como se clicarem ali, agora, hoje em dia, um foco no combate ao cibercrime, e podem ver também lá informações sobre cibercrime e cibersegurança. O seu foco não é só aí, é também no combate a fenómenos como terrorismo, tráfico de pessoas, combate à pornografia infantil e à prostituição infantil, mas também já tem agora uma componente de combate ao cibercrime. Depois a Europol apoia os Estados-membros da UE na luta contra a criminalidade internacional e organizada, e também países terceiros, organizações internacionais. Portanto, seguramente a Europol há de colaborar com a Interpol. E o que é que eu vos digo de interessante? Eles têm uma coisa que é o IOCTA, é um relatório sobre ameaças de crime organizado na internet. Merece a pena darem um olhinho no IOCTA. Tem ali a hiperligação. O próprio site do Centro Nacional de Cibersegurança todos os anos emite um relatório sobre cibersegurança e cibercrime em Portugal. Esse relatório tem duas versões. Tem uma versão de sumário, que tem para aí, se não estou em erro, umas 18 páginas, e depois tem um relatório completo que tem centenas de páginas, que é o relatório que é usado pelos profissionais da cibersegurança e é usado por polícias e por aí fora, e depois tem um relatório destinado ao público. Nesse relatório podem ver que ameaças à cibersegurança é que estão a subir, quais é que são os tipos de golpes mais que estão a aparecer, que estão a crescer, que tipo de danos aqui se causa à economia e à psicologia das pessoas. Isso está tudo disponível no site do CNCS. No caso da Europol, tem o relatório IOCTA, que é uma sigla inglesa, mas o relatório que eu saiba só está em inglês. Tem também outra coisa, que é a ENISA, não sei se já ouviram falar. A ENISA é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança. Visa obter também um nível comum de cibersegurança na Europa. Como sabem, está prestes para sair também, ou já saiu, a regulamentação europeia em ciberresiliência, em haver um quadro comum de ciberresiliência na Europa. Este relatório ENISA também tem aqui análise abrangente das ameaças cibernéticas na Europa, é publicado anualmente, tem também aqui o link para o download do relatório ENISA.
também merece a pena dar um olhinho. O que é que podem fazer se quiserem? Não sei se posso dar esta sugestão, mas aproveito. Podem fazer qualquer coisa do género como descarregar os relatórios do CNCS, o ENISA e o IOCTA e depois usar uma ferramenta como o Notebook LM, pesquisem, coloquem lá esses documentos e façam perguntas a esse algoritmo de IA sobre o conteúdo desses documentos. E podem dizer, resuma-me estes documentos, façam um índice destes documentos e perguntem qual é que foi a ciberameaça que causou mais danos de acordo com o relatório IOCTA. E essa inteligência artificial, que agora deu aparentemente chatice no Tribunal da Relação de Lisboa, mas enfim, porque a inteligência artificial é um pouco como a cerveja, deve-se consumir com moderação, seja responsável, ok, mas pronto, não nos vamos pronunciar sobre isso, faz a análise de ficheiros PDF que lá coloquem, certo? Pronto. Façam o teste disso. Também nota Notebook LM, tudo junto. Notebook, Note, N-O-T-E. É tudo em inglês, a culpa não é minha. É a língua franca da internet. N-O-T-E, B-O-O-K, L-M. Luís Miguel, tudo junto. Põe no Google, Notebook LM. Acho que aquilo é notebook.google. não sei o quê, uma cena qualquer. E depois aí criam um novo bloco de notas e depois põem nova fonte, clicam, PDF, descarregam e mandam para lá à bruta estes PDFs. E depois fazem perguntas e ele diz por cada PDF, este relatório é o relatório IOCTA da responsabilidade da Europol sobre ameaças tal. E depois perguntam, segundo o relatório IOCTA, qual é que foi a ciberameaça que causou mais danos às economias da União Europeia? E ele diz, e depois tem lá fontes, diz qual é que é a página, qual é que é o sítio e por aí fora. Ao capa, bem-vindos ao século XXI. Outra ferramenta útil também podem ver e podem fazer perguntas sobre o relatório IOCTA, é uma coisa chamada Perplexity AI. Perplexity, que é perplexidade em inglês, experimentem. Mas isto não é o objetivo da nossa sessão. Portanto, como veem, a importância da cooperação internacional é cada vez maior, as agências de cooperação internacional estão cada vez mais focadas no combate ao cibercrime, ele é disruptivo, causa danos brutais à economia, pode levar a fenómenos psicológicos graves e coisas como o suicídio e por causa de sextortion e por aí fora, é gravíssimo, pode levar ao tráfico de menores, associado ao cibercrime e às ciberameaças está o tráfico de pornografia infantil e elaboração de filmes pornográficos com menores e depois portanto na dark web, tudo ligado a ciberameaças, portanto aqueles filmes de assassinos de pessoas e tortura e por aí fora são formas também de ciberameaças. Desafios futuros, evolução tecnológica, isto está sempre a mudar para o bem e para o mal, por exemplo os célebres deepfakes, neste momento um dos problemas que as mulheres estão a enfrentar são os deepfakes pornográficos. Antigos companheiros tinham fotografias delas e vídeos das senhoras mais ou menos íntimos e criam deepfakes pornográficos, ou seja, pegam-se em vídeos de modelos profissionais de pornografia que são descarregados e depois a IA substitui a cara e até a voz das modelos pornográficos que andam nos porntubes e desta vida e nos não sei quantos, não sei, agora não me lembro mais nenhum. Conheço-os todos. Não, isto está a ser gravado, calma. Oh, Frazão, apaga já, apagou, caiu na net. E não me lembro o nome desses sites todos. E então o que é que fazem? Agora a sério, vamos falar uma coisa que é séria. Pegam nas imagens das senhoras, das ex-namoradas, das ex-mulheres, transformam aqueles filmes em deepfakes de pornografia delas e depois mandam para os amigos e mandam para a net e por aí fora. Isto está a dar um problema gravíssimo. As mulheres estão-se a sentir altamente, como é óbvio, vitimizadas por uma coisa perigosíssima que são os deepfakes pornográficos que a IA e os deepfakes de IA permitem. É gravíssimo. É abjeto, seguramente é crime e essa prática está a começar a aumentar. Homens, bah.
Depois, regulamentação, harmonização de leis e regulamentos entre diferentes países. Portanto, isto está-se a ver, este fenómeno de harmonização com base nestas agências e nessas preocupações. E depois a questão da capacitação, que tem que começar e acabar em cada um de nós, tem que começar e acabar nas nossas organizações, tem que existir na Ordem dos Advogados, tem que existir nos escritórios, tem que haver nas câmaras municipais, tem que haver na nossa casa, porque os miúdos acedem à internet e nós temos que ter essa vigilância. Como diz a música dos Metallica, sad but true. É triste, mas é verdade. Portanto, conclusão, vigilância contínua, a cibersegurança faz de vigiar constantemente o que se passa na nossa organização e até lá em casa. Colaboração, está aqui, e adaptação. Temos de nos adaptar enquanto Estados, enquanto empresas, enquanto negócios, enquanto organizações, micro-organizações e pessoas individuais ao panorama da cibersegurança constantemente. Finalmente, porque não temos tempo para tudo, a legislação, depois vou-vos mandar, é a legislação em matéria de cibersegurança, desde a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu remeto para o diapositivo que vou mandar, não merece a pena projetar aqui. A breve história de cibersegurança, a sério, é giro, vejam, tem uns bonecos muito giros, é muito fofo, tem dados super engraçados e mostra a evolução histórica da cibersegurança e do impacto dela, especialmente em termos de prejuízos. Mas agora sim, para terminar, as boas práticas de cibersegurança. Não é fácil definir um conjunto de boas práticas de cibersegurança. E não era fácil definir se antes disso não tivéssemos falado do que é cibersegurança e do que é que são os ataques. Porque isto é como o Kung Fu, que é uma arte marcial que me treina para eu partir tijolos na rua com a cabeça. Portanto, a próxima vez que eu passar junto de uma obra, se for atacado por um tijolo, já consigo parti-lo com a cabeça. Portanto, é evidente que eu preciso saber do que é que me estou a defender, para saber como é que me vou defender. Daí toda esta viagem fascinante e, enfim, estou a ver aqui o público e as vossas caras maravilhadas pela cibersegurança. É um tema muito sério, tentei dar algum humor, mas é sério. Então, que boas práticas é que pode haver? Bom, já adivinharam uma data delas. Primeiro, as senhas, as passwords. Uma das coisas que há muito tempo se fala na cibersegurança é acabar de vez com as senhas. Até agora ainda não aconteceu. Embora existam mecanismos que substituem o uso das senhas. Mas tipicamente nos milhares de sites que nós vamos e que temos de nos autenticar, temos que usar senhas. Que senhas? Senhas ditas fortes ou complexas. Como? Usando letras, números e símbolos. Ou seja, senhas que são totalmente imperceptíveis para nós. Há pessoas que ainda continuam a usar como password a palavra password. Há pessoas que continuam a utilizar pins de multibanco 0000. Há pessoas que recebem o cartão de cidadão e não alteram nenhum dos pins que lá vêm, nomeadamente o de leitura dos dados do cartão de cidadão, o da mera leitura 0000. Não façam isso. Okay? Há pessoas que recebem os cartões de multibanco e escrevem o PIN do cartão no verso do cartão. Pois queixem-se. Depois, outro problema. Temos que evitar a reutilização de passwords. Mas isso é uma grande seca. Pois é. É porque se tem a vossa password em todo o lado, quando a password for comprometida no sítio X, vai ser utilizada em todo o lado. A primeira coisa que os cibercriminosos vão fazer é tentar usar a password em todo o lado. E os cibercriminosos, por definição, não são parvos e, por definição, sabem mais ou menos os sítios onde nós andamos. Os Facebooks desta vida, os Instagrams desta vida, o Google e tudo por aí fora. E vão entrar em tudo quanto é sítio. E digo-vos uma coisa. O vosso assalto à vossa vida digital, a vossa devassa da vida digital é tão ou mais desagradável psicologicamente de ter-vos a casa assaltada. Eu já tive a minha casa assaltada, um dia cheguei lá, tudo atirado para o chão, tudo revisitado, por pouco roubava uma máquina fotográfica e as minhas objetivas todas, joias de família que a minha mulher tinha, uma das que a avó, que já tinha falecido, lhe ofereceu especificamente, tudo roubado, tudo furtado, certo? É uma sensação horrível. É uma sensação de violação de privacidade, é quase como se me tivessem arrancado a roupa e atirado nu para a rua e não me tivessem deixado entrar em casa durante não sei quanto tempo para toda a gente ver.
Essa sensação de devassa, de incómodo moral, existe brutalmente se formos vítimas de arrombamento digital. Não tenham dúvidas. Portanto, criar senhas complexas e fortes, evitar a sua reutilização e atualizá-las regularmente. Ou seja, termos uma política de 3 em 3 meses mudar as senhas, pelo menos nos sítios mais importantes que vamos. Se é um outro sítio qualquer com pouca importância, mas se nós vamos lá, sei lá, o Pinterest, que vamos ver lá determinadas imagens, ainda é como o outro. Mas noutros devemos tentar atualizar regularmente. Outra coisa, a chamada atualização de 2 fatores. Two-Factor Authentication. Ou seja, eu vou-me autenticar em todas as contas que permitem por 2 maneiras. Ponho a password e a seguir tenho que me autenticar de outra forma. De preferência, não somente ou não através de preferência através de SMS, mas através de outros géneros de autenticadores. Por exemplo, vão aceder aos vossos serviços da Google, autentiquem-se depois com o Google Authenticator. Os vossos serviços da Microsoft têm o Microsoft Authenticator. E por aí fora. Apenas por SMS não é a melhor política. Mas é melhor que nada. Certo? Focar em contas de e-mail e bancárias para proteção adicional. Portanto, podem não querer o 2FA em certo tipo de contas que se calhar nem são suportadas e nem sequer têm muito interesse, mas deverão fazer isso em contas importantes. Bancárias, se possível da AT, certo? Redes sociais, todas elas hoje em dia já suportam a autenticação de 2 fatores, várias contas de e-mail, especialmente se é a primeira vez que se ligam por um dispositivo, vai-vos pedir a autenticação de 2 fatores, ativem isso, não se vão arrepender. E podem até inclusivamente autenticar com chaves de segurança físicas. Existem chaves de segurança que se compram e que não são caras, custam para aí 200 euros, que basicamente o que fazem é, o vosso computador, o vosso laptop só arranca se enfiarem a chave na porta USB, senão aquilo nem sequer arranca, certo? Portanto, se furtarem o computador sem aquela chave, porque aquilo depois está tudo cifrado, a chave é a maneira de arrancar, sem ela o computador nem sequer arranca. Mesmo que retirem o disco rígido? Está tudo cifrado, não serve para nada. Aquilo fica tudo cifrado, aquilo tem um software de cifra, o disco fica todo martelado, todo cifrado, com aquele dispositivo, e depois só arranca com aquele dispositivo. É uma hipótese. Já tiveram o disco do computador encriptado? Tipicamente os Macs têm. Em termos de segurança básica e out of the box, os Macs têm segurança superior às máquinas Windows. Não há volta a dar. Nem precisa de antivírus. Talvez não, sim. Até porque os Macs depois têm o Face ID, têm a autenticação pela impressão digital. Os Macs são mais derivados de Linux do que o Windows, que aliás não é derivado de Linux. Os Macs em princípio são mais seguros do que as máquinas Windows. Eu uso as duas e vejo perfeitamente. No Mac, tudo de alguma coisa ele pergunta. Permite isto, permite acesso aqui, permite acesso acolá. No Windows a gente faz tudo e mais alguma coisa e ele permitiu tudo. Pronto, acabou-se. Pronto, é uma questão de filosofia. Se querem máquinas mesmo muito seguras nos vossos escritórios e para passear, usem máquinas Linux. Que ninguém quer. Que é para aí, e que são alvos de poucos ataques, porque o parque de máquinas Linux é muito pequeno, não é um alvo apetecível e a proteção do sistema operativo é muito maior. Só que ninguém gosta de Linux. Mas os Macs e mesmo os iPhones tipicamente são mais seguros. Outra coisa é que devem certificar-se nos vossos dispositivos Android, porque o iPhone, por definição, fazem isso, vão às vossas definições de segurança dos Android, pelo menos as últimas versões do Android, e certifiquem-se que tenham lá os dados todos também, como ele diz, encriptados. Outra coisa, devem ter sempre o software atualizado. Devem atualizar o software em todos os dispositivos, desde smartphones a todos os vossos computadores e laptops em casa e no escritório. Porquê? Porque um dos ataques mais famosos são os chamados ataques de dia zero. O que é isso?
Os ataques dia zero, os Zero Day Vulnerabilities, funcionam assim. A Microsoft anunciou um ataque de Zero Day, que é este assim assado, e pede aos clientes que façam a atualização. O que é que isto significa? É um ataque que foi descoberto naquele dia, mas que já há uma atualização de software. O que é que os cibercriminosos vão fazer? Vão à cata das máquinas todas que ainda não têm esse patch e essa atualização para infectar a máquina, ou para dar cabo dela. Percebem? Aceder aos dados e por aí fora. Portanto, têm que estar muito atentos e sempre que virem uma notícia, que às vezes até dá na televisão, ou dá nos fóruns, ou aparece no LinkedIn, ou por aí fora, há um Zero Day Vulnerability, houve um recentemente para Mac, vão logo a correr a atualizar a máquina. Não brinquem. Cuidados com redes Wi-Fi. Não usar redes Wi-Fi públicas para transações sensíveis. Não. Não em todas as línguas da Terra, incluindo Esperanto. Utilize uma VPN a ligar-se às redes públicas. Verificar a autenticação. Confirme o nome de rede Wi-Fi antes de se ligar. Não se ligarem assim às cegas. O que é isto, uma VPN? Existem dois tipos de VPNs, físicas e VPNs por software. O software de VPN instala-se nos computadores, instala-se nos telemóveis. E o que é que significa? Significa que quando eu vou utilizar a rede, pode ser a própria rede sem fios, que tenho aqui, a rede, passa publicidade, dados móveis, Vodafone, seja o que for, ou uma rede pública, em vez de eu me ligar diretamente a essa rede, eu vou-me ligar um software de VPN, Virtual Private Network, há vários, que vai fazer a gestão dessa ligação. E aí, tudo o que eu faço passa por um software de VPN, que inclusivamente eu posso escolher o país em que estou. Por exemplo, eu estou em Lisboa, vou-me aceder a uma rede pública, antes disso ativo o software da minha VPN que está no meu computador e digo que quer estar em Espanha. E o que ele faz a cifra dos dados todos, e o ciberatacante pensa que eu estou em Espanha ou nas Filipinas e já não vai conseguir ler os dados sensíveis que eu vou mandar através da rede pública. Ok? E podem fazer isso mesmo com os dados móveis. E podem fazer isso mesmo em casa com o Wi-Fi. Ok? Essa VPN vai fazer, não é um firewall, vai fazer a cifra dos dados todos. É pago. Que surpresa. Precauções com e-mails e mensagens. Verificar remetentes. Portanto, vejam mesmo se aquele ficheiro veio daquele remetente. E se for uma mensagem estranha de um remetente que nunca vos manda aquele tipo de mensagens, eventualmente perguntar à pessoa, responder-lhe: olha lá, foste tu que mandaste isto? Epá, estás doido, uma vez eu ia-te mandar esse ficheiro ou esse e-mail, estás maluco? Pois, então olha, vê lá que podes ter aí qualquer coisa na tua máquina. Suspeitado de urgência, aquilo que eu já disse há bocado. Ok, então tem que clicar nisto, senão vem um asteroide e mata toda a gente na Terra. Pronto, ok. Analisar os URLs, ou seja, os endereços de e-mail. Muitas vezes a gente clica, isto nos telemóveis nunca funciona, mas antes de clicar, deixem lá o dedinho para ver para onde é que vai. Como ali nos outros. Em vez de clicarem logo assim, naquela precipitação toda, deixe lá o dedinho. E ele vai dizer. E em vez de dizer, suponhamos, o meu banco.pt, se calhar vai-vos aparecer uma coisa qualquer, .ru. .ru? Tavares, dá-me os teus dados, dá-me o segredo dos pastéis de nata. Perceberam? Portanto, cuidado com isso. Clica-se no link e não se vê para onde é que aquilo vai. Mas não era para o sítio que nós queríamos. Software de proteção, ter sempre antivírus, também podem ter no vosso telefone. Firewall, também pode ter no vosso telefone. Anti-malware, ferramentas também anti-malware. Geralmente os pacotes de antivírus é o tudo em um. Tem firewall, anti-malware e antivírus. Isso é 100% seguro? Não. Só uma maneira de ter uma máquina 100% segura. Sabem qual é? Compram-na e nunca a utilizam. Garanto-me que vai ter um malware. Ou se tiver, veio de fábrica e como nunca utilizaram, não aconteceu nada. Já está. Qual é a maneira de não atropelarem ninguém? Não tiram uma carta, não conduzem, não compram um carro. Pronto, acabou. Certo? Depois fazer backups de dados. Cópias de segurança frequentes. Os backups em locais seguros, como nuvens criptografadas ou cifradas, cá está, discos externos. E depois fazer testes de recuperação. Porque já aconteceu nos cursos de ciber e nos workshops de cibersegurança que eu fiz, houve lá consultores que disseram que foram fazer testes de recuperação e os sistemas de backups, os dados estavam todos corrompidos. E as empresas, as entidades estavam confiantes que se houvesse uma perda de dados,
E se houvesse um ciberataque grave, tenho ali os dados todos, não tens, tenho sim, não tens, deixa ver, não tens. Estão a ver? E depois é um frisson. E voltaram a fazer o backup novamente. E eram 2. E estavam separados. Certo? Políticas de cibersegurança empresarial. Ou seja, criar políticas abrangentes de cibersegurança para toda a empresa. Tem que ter essa política de cibersegurança ao nível empresarial. Mas o meu escritório é uma empresa para definições de cibersegurança? Sim. Mas isso é um grande petisco. Pois é. Bem-vindos ao século XXI. Inclua funcionários e contratados nas políticas de segurança. Então eu tenho que explicar ao meu pessoal administrativo, à minha secretária, para não clicarem em links marados? Sim. E posso ter que lhe fazer um teste de cibersegurança? Pode. Como? Fácil. Mande-lhe um e-mail com o link da treta e veja se a pessoa caiu na esparrela. Faça simulações. Reveja e atualize regularmente políticas conforme as ameaças evoluem. Vão endoidecer com isto? Sim. Dê formação, treino regular, simulações práticas, atualizações contínuas sobre ameaças e práticas em segurança. Agora há mais esta chatice. Ok, pronto. Tem que ser. É o mais certo, eu também não. Controle de acesso e monitoração. Controles de acesso rigorosos para sistemas e dados sensíveis, monitorização de rede, auditorias regulares. As empresas que levam a cibersegurança a sério fazem isto. Controles de acesso rigorosos para sistemas e dados sensíveis. Não é qualquer um que lá entre. E mesmo dentro da organização, nem toda a gente acede a tudo. Certo? Monitora-se constantemente a atividade de rede para detectar e captar atividades de rede que não é suposto acontecerem. E auditorias de segurança. Por exemplo, fazer aquilo que se chama os pen testers, penetration testings, não é pen de pendrive. São pessoas que são pagas para tentarem aceder às nossas redes e dizem, olha, foram detectadas as seguintes vulnerabilidades. Cifrar dados. Dados em trânsito, dados armazenados e gerir chaves. Ou seja, cifrar dados e informações sensíveis durante a própria transmissão. Se possível, na comunicação de dados, usar sempre protocolos de cifra. Claro que quando acedo ao meu banco, faço isso. Certo? Por exemplo, se eu vou trocar dados com o meu serviço de dados em nuvem, certificar-me que estou a usar, que estou ligado a um servidor HTTPS que suporta isso, ou que estou a usar qualquer coisa como, supondo que isso também é seguro, HTTPS Anywhere. Ter a certeza de que estou a fazer isso com segurança, ou usar um software de VPN para me ligar ao meu serviço de dados na nuvem para não ser interceptado. Proteger os dados em repouso com criptografia forte, como disse ali a colega, o Mac tem os dados tipicamente cifrados, ainda bem. Gestão de chaves, sistema seguro de gestão de chaves de criptografia. Isto, enfim, os escritórios tipicamente não têm a gestão das suas chaves. Depois vão ver este, resposta a incidentes também já falei um bocadinho. E depois, utilizar o quê? Software de VPN, não é uma VPN física. VPN, por exemplo, o Shark, não é o Wireshark, isso era outra coisa que a malta usa para se portar mal. Vejam software como o Shark, o Proton. O Proton é uma suite de cibersegurança que tem vários serviços. Tem, por exemplo, VPN. E é sediado na Suíça, que tem uma boa política de gestão de dados. Portanto, o Proton é um dos mais queridos. O Shark é bom. Também há um muito famoso que é o NordVPN, mas foi hackeado aí há uns tempos, eles lá formularam aquilo tudo. Usem gestores de passwords. Bitwarden, OnePassword, LastPass também teve chatices. Enquanto funcionar bem, usem. O que é o Bitwarden? É um programa que instalam e é uma extensão do vosso browser e ele cria-vos passwords absolutamente ridículas e aberrantes e depois quando entram nos sites ele preenche a password, o username e a password por vocês. As passwords são de tal maneira macacas que se perderem o acesso ao Bitwarden nem sequer vocês lá entram. Esqueçam. Não entram, porque a password é completamente absurda. Pode ter tipo 14, 16 caracteres e aquilo é que ninguém memoriza aquilo, nem o Sheldon, da teoria do Big Bang, perceberam? Mas depois, quando entram lá no site, o Bitwarden diz, utilizar Bitwarden, dizem que sim e entram.
E as passwords que ele gera, um cibercriminoso demoraria anos e anos e anos a decifrar aquela password. Quando lá chegasse, ou o serviço já não existia, ou sei lá. Já sabem, antivírus, firewall, detector de malware, McAfee, Nortons desta vida, o que quiserem. Pronto, todos eles têm os seus problemas, há uns melhores que outros, investiguem. E autenticador de 2 fatores. Google Authenticator, há um que se chama 2FAS, procurem. Acho que estou a terminar, e acho que terminei, e pronto. Ainda estão vivos? Já tiveram o vosso meltdown cerebral? Pronto, depois chamamos a atenção efetivamente para a legislação, deixo só aqui um olhinho, tem aqui tudo, tic, 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 e o resumo da legislação, e depois para a história da cibersegurança, que tem aqui a era dos primeiros vírus. O primeiro foi o Creeper, em 1971, certo? E depois tem por décadas a história da cibersegurança, que hoje em dia com a IA está, enfim, cada vez mais candente, porque... outra coisa, os agentes de cibersegurança ou de ciberataques têm mudado, por exemplo, com o chamado hacktivismo, que são agentes que acham que estão a praticar o bem e praticam atos que não deixam de ser cibersegurança e cibercrime. Por exemplo, quando foi o início, vai fazer agora 3 anos em fevereiro, nunca sei a data exata, da guerra na Ucrânia, que já atingiu o seu 1000º dia, salvo erro, a semana passada, e vai fazer agora 3 anos, em fevereiro de 2025, os Anonymous, que é um conjunto de hackers, declararam guerra à Rússia por causa da invasão à Ucrânia. Mas, por sua vez, a Coreia do Norte tem o seu exército de hackers que declarou praticamente guerra ao Ocidente porque apoia a Ucrânia. E os hackers russos devem ter declarado guerra a toda a gente e até a Marte e Júpiter. E, portanto, o hacktivismo, no fundo, traduz-se na prática de ciberataques e perfeitos cibercrimes acoberto de ações pelo bem, sendo que a definição de bem aqui pode ser muito contestada. Por exemplo, os próprios Anonymous tiveram uma situação curiosa, que também foi descrita na literatura sobre cibersegurança. Foram se meter com um grupo chamado Los Zetas, os Zs em espanhol, que era um cartel da droga mexicana, e aquilo dá uma confusão que vocês nem imaginam, porque eram os cibercriminosos com as suas armas de ciberguerra de um lado, entraram em confronto com os criminosos hardcore de um dos maiores cartéis da droga mexicano. Portanto, vejam como, por vezes, o cibercrime entra em guerra, literalmente, com outras formas de crime organizado. Pronto, eram estes os pavores todos que vos queria dizer. Conclusão. As ameaças andam aí, temos de ter uma percepção, temos que perceber minimamente esta linguagem horrorosa e anglo-saxónica. Têm todo o tempo do mundo para lerem estes materiais que aqui estão. Isto dá-me um trabalhão obsceno a compilar, e têm aqui depois tudo explicado. Em noites de insónia, no conforto do lar, no conforto do escritório, leiam isto com calma, mas não se esqueçam. A cibersegurança começa em todos nós, faz falta em todos nós. Então quem tem miúdos em casa, adolescentes e assim, é outro perigo gigante. E acreditem, só há do lado dos não criminosos, só há 2 tipos de entidades públicas, privadas, singulares, coletivas, as que já foram alvos de ciberataques e as que vão ser. Não se esqueçam desta frase, porque um dia, espero eu, não se lhes aplique, mas é este o ditado na cibersegurança. Somos todos agentes de cibersegurança. Temos de nos consciencializar, apreender, praticar pelo menos a higiene mínima em cibersegurança, divulgá-la e consciencializar os outros. Porque um ciberataque é mau, tem consequências muito más, até psicológicas, e tem custos tremendos, e em termos planetários estes custos têm sido absolutamente astronómicos. Todos somos agentes de cibersegurança, todos somos alvos de cibersegurança. Era esta a mensagem que vos queria dar. Espero ter sido útil, e depois divirtam-se com estes manuais todos. Stay safe, everybody. Vamos dar por encerrado então esta conferência. Quero agradecer ao Dr. Luís Perdigão e a vocês também, a vossa presença, e espero que tenham gostado, e até uma próxima. Em nome do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Muito obrigada.